Zâmbia, Diácono do Senhor, obrigado pelo trabalho. Queremos assim ler os textos que vão, de certa maneira, guiar o sermão desta manhã. Queremos louvar a Deus pela sua vida, louvar a Deus por essa audiência que recebemos da parte do Senhor. Mateus, capítulo 9, versículo de número 36. Assim diz a palavra. E ele, vendo as multidões, moveu-se com compaixão delas, porque estavam exaustas e dispersas, como ovelha que não tem pastores. Em outra expressão, Jesus, vendo uma grande multidão de pessoas e viu que elas estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas que não têm, ovelhas que não têm pastor. A sua característica é aflita. São ovelhas desamparadas, porque não tem quem possa o pastorear. Hebreus 13. Hebreus 13, versículo 17. Hebreus 13, versículo 17, 17, é? Ok, obrigado. Obedecei àqueles que vos governam e sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossas almas, como aqueles que deverão prestar contas delas, para que façam com alegria e não com pesar, porque isso não vos seria útil. Em outra versão, sede obediente aos vossos líderes espirituais e submisso à autoridade que exercem, pois eles zelam por vós, como quem deve prestar conta aos seus atos, para que ministrem com alegria e não murmurando, porquanto desta maneira tal ministério não seria proveitoso para vós outros. Queridos, o mês de setembro começamos com uma série de ensinamentos sobre alguns cuidados que devemos ter enquanto caminhamos ou peregrinamos nesta terra. É importante realçar de que são alguns cuidados subentendidos nas Escrituras e que acabam de ser fundamental naquilo que é a nossa caminhada, e ela reflete os nossos resultados espirituais e não só. Durante este mês falamos sobre alguns cuidados e no domingo passado falamos sobre o cuidado de não andar sozinho. Perigoso é, e é quase impossível na vida alguém crescer, alguém ter bons resultados
caminhando sozinho. Não tem como crescer espiritualmente, não tem como crescer socialmente sozinho. E precisamos de ter cuidado, que nós nos completamos um ao outro. E hoje eu quero terminar sobre alguns cuidados. E hoje queremos fechar sobre o cuidado de não ser pastoreado. Por favor, Regi, não é de ser pastoreado. Cuidado de não ser pastoreado. Cuidado de não ser pastoreado. São muitos que as Escrituras falam, mas hoje quero encerrar sobre o cuidado de não ser pastorado. Existe uma narrativa, existe uma mensagem que vem desmerecer a imagem ou a pessoa do pastor. Falar, criticar, acusar, atacar o pastor, ao ponto de muitos tornarem ovelhas sem pastor. Se existe uma das entidades mais atacadas na sociedade, é a pessoa do pastor. E chama-nos a atenção a maneira como o pastor é colocado e é acusado e é criticado, ao ponto de que muitos acabaram de desmerecer ou até não dar mais valor na pessoa do pastor. E muitos tornaram ovelhas sem pastor. E se tu perguntar por quê, muitos deles vão dizer, eles não prestam. Pastores são falsos. Pastores são mentirosos. Pastores são gatunos. Pastores são isso e isso e isso e isso. Na verdade, no mundo dos falsos também existem verdadeiros. Mas infelizmente, as ovelhas dançam essa música, entram nessa mensagem e acabamos de ser ovelhas sem quê? Por que, amados? Porque devemos ter muito cuidado, porque nenhuma ovelha é ovelha sem pastor. O inimigo Satanás é tão astúcia de que ele sabe que eu e você somos ovelha. E uma ovelha é dependente de um pastor. Sem pastor, a ovelha fica totalmente vulnerável. Então, a única maneira de poder atacar, conseguir uma ovelha, é conseguir o pastor da ovelha. Então, hoje, por isso é que existe uma mensagem, existe uma maneira muito forte para descredibilizar aquele que é a figura do pastor. E como temos uma geração que ouve mais as pessoas do que ler as Escrituras, acabamos de ser guiados por muitas pessoas. Consequências são essas que daqui a pouco nós estaremos a falar. Meus amados, não existe ovelha sem. E essa ideia é Deus construindo. Segundo a história bíblica, Deus vai construir um povo e Deus vai colocar o povo sobre a atividade agropecuária. E nessa atividade agropecuária, onde o trabalho mais importante é cuidar dos animais. E qualquer animal, qualquer ovelha, precisava de um pastor. E o pastor tinha as suas funções na vida desta ovelha. Afinal de contas, são narrativas que Deus estava a construir para poder revelar, para poder mostrar a intenção e a mensagem de Deus. Amados, o que eu quero tocar aqui
é dizer o seguinte: você precisa entender quem é a ovelha. Segundo algumas características da ovelha, a ovelha é um animal que não tem força. A ovelha é um animal que não sabe se defender. A ovelha é um animal que não tem uma direção própria. Ou seja, uma ovelha é dependente de um pastor. E a Bíblia vai dizer que nós somos ovelhas de Cristo. Se nós somos ovelhas de Cristo, nós entendemos que o Senhor é o nosso pastor. E qualquer ovelha deve ser dependente do seu pastor. E é interessante que esse Cristo, que é o bom pastor, ele foi, mas constituiu também ministério. E dentro do ministério, ele levanta ministros para serem pastores. Para cuidar de quê? Da sua ovelha. Aleluia. Aleluia. Por isso é que a narrativa pela qual nós aqui estamos a trazer, ela nos leva no texto para poder mostrar sobre o perigo de uma ovelha que não tem quê? Deus estabeleceu ministério pastoral para ser uma bênção para uma igreja. Aleluia. Deus estabeleceu um ministério pastoral para ser uma bênção a uma igreja. O pastor não é o dono do rebanho. Aleluia. O pastor não é o dono das ovelhas, mas o pastor é o servo de Cristo e guardião das ovelhas. O pastor é o servo de Cristo e guardião de quê? E quando uma ovelha decide andar sem pastor, ela coloca-se em quê? Em perigo. Olhando a narrativa do texto que aqui lido, o texto de Mateus narra a história de Jesus andando pregando de cidade em cidade. Mas o que motivou entrando naquele lugar, ele disse que viu uma grande multidão de pessoas aflitas, exaustas, cansadas, sofrendo. Aleluia. Viu essa multidão sofrendo como ovelhas sem. Olhando para a multidão, ele viu a aflição da multidão. A pergunta talvez seria: por que eles estão a só? Aleluia. Por que essas ovelhas estão a sofrer? Por que essas ovelhas estão aflitas? Por que essas ovelhas estão desamparadas? Por que, pastor? Porque, na verdade, a ovelha é dependente de um pastor. Porque lhes falta quê? Um pastor. Lhe falta um pastor. Por isso é que estão sofrendo, estão aflitos. É aqui aonde nós queremos ver, queremos falar. Mostra que a falta de um pastor vai colocar a ovelha numa aflição, num sofrimento. Estamos juntos? Estamos juntos, igreja? A falta de um pastor das ovelhas coloca a ovelha em quê? Em aflição. Tudo por quê? Primeira razão por quê? Tudo porque aqueles que poderiam pastorear as ovelhas deixaram de pastorear as suas ovelhas, olhando mais pelos seus próprios interesses. Não há mais pastores. Os pastores naquela época já não tinham mais vontade nem amor de poder cuidar das ovelhas, de poder assistir às ovelhas, de poder guiar as ovelhas a pastos seguros, pastos verdejantes. Então as ovelhas começaram a quê? A sofrer. Se você ler Salmo 23, diz o quê? O Senhor é o quê? O quê? É o meu pastor e nada? Por quê? Porque tem quê? Um pastor. Aleluia. Quando tem pastor,
A ovelha está segura porque nada vai lhe quê? Lhe faltar. Mas ele vai dizer, nada me faltará, porque o meu pastor me guia aonde? Me leva aonde? Me liga em pastos verdejantes, em águas tranquilas. Essa era a função de um pastor. Um pastor tem a missão de poder guiar, proteger, alimentar, sustentar, guardar com que as ovelhas estejam seguras e bem nutridas. Agora, o texto que lemos, estamos a ver ovelhas desnutridas, aflitas, sofrendo, porque lhes falta quê? Primeira razão, tudo porque os pastores deixaram de fazer o seu trabalho. Aleluia, aleluia, é misericórdia, amém? Mas não é aqui onde eu quero pregar hoje, porque esse fórum não é fórum dos pastores, amém? Aqui só se for para pregar para eu e o pastor Pafino, para nós cuidar das nossas ovelhas. Mas essa não é a mensagem hoje aqui. A responsabilidade do pastor. Mas a segunda razão não é porque lhes falta pastor, mas é porque tem ovelhas que não querem ser quê? Pastoreadas. A diferença? A diferença? Não é? A primeira razão é que pastores que não estão a cuidar das ovelhas. Mas a segunda razão é daquelas ovelhas que até existe pastor, mas também não quero receber o pastoreio do seu pastor. A minha pergunta talvez é, quem é o teu pastor? Perguntinha aí mesmo. Ajuda aí. Está doendo, né? Quem é o teu? Outra vez. Quem é o pastor da tua família? Quem é o pastor da tua casa? Quem é o pastor do teu ministério? Quem é o pastor da tua vida profissional? Quem pastoreia você? Quem é aquele que te pastoreia, que te leva em pastos verdejantes? Quem é aquele que te leva em águas tranquilas? Quem é aquele que cuida de você? Sabe, às vezes lemos as escrituras e nós entendemos muito mal as escrituras. E pensamos que o sacerdócio universal elimina os ministérios de Deus. O mesmo Deus que instituiu o sacerdócio universal, em que não existe mais mediador entre o homem e Deus, o único mediador é Jesus. Uns acham que eu não preciso de pastor, eu não preciso de ninguém, eu com Deus está tudo bem. Estás errado. Porque o mesmo Deus que nos colocou diante dele, colocou Jesus como mediador, o mesmo Deus está a dizer, instituiu o ministério. A uns o Senhor lhe concedeu para ser profeta, apóstolo, ministro, pastores e doutores. Como é que ele institui ministério pastoral e desvaloriza isso? Não. Se o ministério pastoral não tem nada a ver, Deus não instituiria o ministério pastoral. Eu tenho dito assim, se a igreja não tem importância para Deus, se os ministros de Deus não têm valor, não teria igreja e não teria ministro. Mas teria só ser filhos de Deus. Cada um com Deus acabou. Mas o próprio Deus institui isso. Ou seja, Deus é Deus de princípio e é Deus de hierarquia. O Senhor foi, mas Ele delegou seu poder a pessoas fiéis que vão poder fazer este ministério em representação dele. Por isso, nós não somos o bom pastor, nós somos o compastor de Jesus. O bom pastor é Jesus. O bom pastor não tem falha. O bom pastor não tem erro. O bom pastor não tem pecado.
O bom pastor não tem defeito. E o bom pastor é Jesus Cristo. O bom pastor deu a sua vida pelas suas ovelhas. E essa pessoa é Jesus Cristo. E nisso não há dúvida que Ele é o meu pastor. E por isso nada me faltará. Ele é o bom pastor. Mas esse bom pastor diz que não, eu não vou ser o único bom pastor. Eu vou fazer os meus co-pastores. Só que os co-pastores de Jesus, eles não são perfeitos. Por isso, Tito 1,6 está a dizer que o pastor é repreensível. É irrepreensível, é isso? É isso? É isso, igreja? Ah? Me ajudam a pregar. Ah? Que o pastor é irrepreensível, é isso? Me ajuda a pregar. É isso? É isso? Que o pastor é irrepreensível, é isso? Não, não é nada disso. Não, não é. Não. Que o pastor é necessário, portanto, que o presbítero, que é o pastor, seja irrepreensível. Não está a dizer que é, mas está a dizer que seja. O bom pastor é irrepreensível, mas o compastor deve ser. Quer dizer, é um processo. Então não procura o pastor perfeito, mas procura um pastor que luta para ser um pastor irrepreensível. Aleluia. Irrepreensível. Agora, qual é a máxima? O diabo vai trazer um sermão, uma mensagem de desestruturar esta pessoa. Por isso é que você hoje é um crente sem pastor, porque você está à procura o pastor perfeito, o melhor da terra. Só que a Bíblia nunca falou disso. O único pastor perfeito é Jesus Cristo. Aleluia. Mas aquele que Ele ordenou são pessoas que cada dia conhecem, estão crescendo na graça de Deus. Cada dia são aperfeiçoados para ser servos irrepreensíveis. Estamos juntos aqui? Estamos juntos aqui? Porque a tua razão é: eu não acredito nos pastores, porque eles não prestam. Só que essa mensagem é uma mensagem estratégica do diabo Satanás, em que hoje temos muitas pessoas que não têm pastor, não são pastoreados, não obedecem à voz de um pastor, não se submetem à liderança de um pastor, não se submetem ao conselho de um pastor, por razões que só ele sabe. Razões de que não, eu não preciso do pastor, eu estou bem, eu também posso orar, eu também posso jejuar, eu também posso ler essa Bíblia. Sim, isso tens o direito, isso você deve fazer como cristão, mas lembra-te de que na vida todos nós precisamos um do outro. Agora, quando um crente, quando um cristão não tem um pastor, Jesus está a dizer que eu vi pessoas a sofrer. Eu vi que Ele está dizendo, vi pessoas a sofrer. Mas essas pessoas que estavam a sofrer são pessoas que não têm pastor. São pessoas não pastoreadas. Me chamou a atenção quando eu meditava isso. Me chamou a atenção que, afinal de contas, que alguns problemas, algumas dificuldades, algumas aflições, algumas angústias, algumas derrotas está ligada de pessoas que não são pastoreadas. Isso tem a ver por não sermos pessoas pastoreadas. É assim que no versículo antes, Jesus começou a curar, começou a libertar, começou a ensinar. E a razão pela qual vai fazendo isso é porque viu que o sofrimento desses é porque lhes falta um pastor na sua vida. Meus amados, com essa declaração de Jesus,
está evidente para dizer: perigoso é não ser pastoreado. É perigoso uma ovelha de Cristo não ser pastoreado. É perigoso. Não tem como a ovelha gozar de uma boa saúde. Não tem como a ovelha ter do melhor se não ter uma orientação, uma direção de um pastor. Por isso eu disse que o pastor não é o dono do rebanho, mas o pastor é o servo de Cristo e guardião das almas. Quando uma ovelha decide andar sem pastor, ela se expõe ao perigo. Amém? Repete comigo: quando uma ovelha decide andar sem pastor, ela se expõe em perigo. É o que Jesus está dizendo. Ela se expõe ao perigo. Assim como a ovelha sem pastor se perde, um crente sem um cuidado pastoral enfraquece, esfria e pode se afastar de Deus. Mas como assim, pastor? Mas eu oro. Eu também leio a Bíblia, pastor. Não. Existe graça que Deus deu ao pastor e Deus não concedeu à ovelha. Aleluia. Eu gostaria que hoje, quantas vezes que eu repeti, mas eu gostaria que todas as vezes que eu falar, eu vou pedir para repetir essa expressão. Por isso é que toda ovelha que não tem pastor é uma presa fácil para o lobo. Vou repetir. Toda ovelha que não tem pastor é uma presa fácil para o lobo. Naquela época, as ovelhas têm que ser levadas ao pasto. E os pastos, lá também na selva, tinham outros tipos de animais. E tinha os animais ferozes, animais fortes, violentos. E eles, quando têm força, têm fome, vão procurar o mais fácil para comer. E a ovelha é o animal que não sabe fazer o quê? Se defender. Basta só um rugir, ele já treme e se entrega. E eu fui pesquisando, meus irmãos, uma das carnes mais boas. Quem já comeu carne de ovelha? Poucas, né? Hoje assim depois vão no mercado, vão lá, vão ver. Pega, cozinha a carne de ovelha e cozinha a carne de boi. Vai sentir que a carne de ovelha é outra coisa. É isso, né, irmãos? Quem já comeu, já notou a diferença? Não é qualquer carne. E os lobos, os grandes animais, desejavam tomar, prender a ovelha. Agora, não é à toa que a imagem que Jesus está dizendo quem nós somos, está nos colocar na imagem de quê? De ovelha. Então, e se nós somos ovelha, o lobo é quem? Satanás. O inimigo não quer comer outra carne. Ele quer comer a carne da ovelha. Porque outras carnes é só comer. Mas tem carne, quando você acaba falando, faz diferença. Existe comer e comer. Não, quando você, há comidas que quando você come, você fala, hoje mesmo comi. É tipo aquela casa que aqueles papás que só comem funge. O pastor foi desse tipo ele. Quando você lhe dá, né, manareta, lhe manda arroz e fala, hoje mesmo não comi. Mas comeu. Mas quando você coloca o funge dele, quer dizer, hoje comi. Então, meus amados,
Na realidade espiritual, existem carnes e carnes. Existem comidas e comidas. E o que eu estou a trazer aqui é que a ovelha sem pastor, ela torna uma presa fácil para o lobo. E o lobo procura quê? Comer quê? A ovelha. Por isso é que o lobo vestiu-se de quê? De pele de quê? Para fazer o quê? Olha o lobo debaixo do... Cuidado, vai te devorar. Olha o lobo debaixo da pele do cordeiro. O que o lobo faz? O lobo vai vestir-se, vai procurar criar sempre uma maneira estratégia, mas para ficar no meio do quê? Das ovelhas. Para devorar quem? As ovelhas. Mas quem tem capacidade de dar conta que essa aqui é ovelha, esse não é ovelha, esse é cabrito, esse não é ovelha, é o pastor. O pastor sabe, esse está se mexendo muito, não é ovelha, esse é cabrito. Esse já quero aqui devorar a minha ovelha. Quando a ovelha não é pastorada, ela coloca a sua vida em quê? Em perigo. Porque o pastor tem a função de alimentar a sua ovelha. O pastor tem a função de poder tirar a sua ovelha do perigo. O pastor tem a função de poder proteger a sua ovelha. Espiritualmente, a missão do pastor na vida de um crente, ele tem o papel de proteger espiritualmente. Hebreus 13:17. É interessante esse texto, amado. É interessante este texto. Por favor. O texto está nos apelar, nos ordenar. Sede obediente aos vossos quê? Líderes espirituais. Em outras versões do original é poimen, pastores. Espirituais e submisso à autoridade que ele quer, exerce. Amém? Está dizendo o que? Vocês, ovelha, obedecem ao vosso pastor. Se submetem às autoridades que ele tem sobre você. Por quê? Porque eles velam. Tem aquela versão aí, mais fácil. Essa versão está dizendo porque eles zelam por vós. Amém? Em outra versão está dizendo porque eles zelam pela vossa alma. Tem um outro texto na Correia atualizada, João Ferreira da Almeida, está assim. King James está falando de... Ou seja, o pastor é aquela entidade que Deus estabeleceu na igreja, que vai velar pela tua alma, pela alma da ovelha, a alma espiritual, a alma da ovelha, ela é vigiada, ela é cuidada pela pessoa de quem? Do pastor. Agora, você não tem pastor. Você não é pastoreado. A tua família não é pastoreada. A pergunta é: quem cuida do teu lado espiritual? Quem alimenta você espiritualmente? Quem te leva em pastos verdejantes? Hoje tem muita ovelha que come de boi de pastor e por isso estão desnutridos espiritualmente. É verdade? Não. Meus irmãos, nós crescemos. Nós podemos ir na casa de cá, até nossas mães nos educaram assim. Quando ir não come à toa, não é isso? Não é qualquer casa para comer, não é isso? Você come em qualquer lugar. Tudo é mensagem, tudo é conselho, tudo é que. Então, depois começa a criar uma confusão na tua vida. A tua identidade, ninguém sabe quem você é. Por quê? Porque você come daí, você bebe daí, você alimenta daquele. E quando procurar quem é ele, ninguém está conseguindo saber quem é ele. Por quê? Ele é comida de vários pastores.
Não há cobertura na tua vida, porque não há quem de verdade pastoreie a tua vida. É perigoso uma ovelha não ser pastorada. Deixa eu falar muita coisa aqui. Realidades espirituais. Se o pastor vela sobre a alma, já está aí a versão, está aí, amém? Aleluia, aleluia, está aí, estamos juntos, está lá, né? Obedecei a quem? E sujeitai-vos a eles, não é isso? Porque eles fazem quê? O pastor faz quê? O pastor faz quê? Tua alma, né? Você sabe que você é dirigido pela tua alma. A alma é o centro de todas as vontades. Para que as coisas, o inimigo consiga até você, ele influencia a tua alma. Para que Deus possa trabalhar na tua vida, ele trabalha na tua alma. Agora, quem vela pela tua alma? Eu perguntei, quem vela pela tua alma segundo a Bíblia? Quem vigia, quem guarda, quem protege? É o pastor. Por isso é que há espíritos que não estão a sair na tua vida, porque não tem autoridade de um pastor. Aquele que não tem, pode chamar vários pastores. Não há autoridade. Porque os demônios, o espírito, obedecem às hierarquias de Deus. Posso explicar nas escrituras? Em Atos Apóstolos tinha filho de profeta, os Cefas, filho de Cefas. Eles creram e foram lá de um demoniado. Disseram assim, em nome de Jesus que nos pregam Apolo, demônio sai. O que os demônios falaram? Nós conhecemos Paulo, nós conhecemos quem? Apolo. Quem você é? Nós conhecemos Paulo, é a autoridade que Deus levantou. Se ele falar, demônio sai, nós vamos sair. Apolo é a autoridade que Deus levantou. Se ele falar sai, nós vamos sair. Vocês são quem? Não somos membros da igreja. Bozofimbo. Surra! Saíram de lá nu. Por quê? Porque você ignora as escrituras. Há problemas, há muitas vidas, muitos cristãos que poderiam ter resultados extraordinários. Mas sabe, estagnaram e pensam, se confortaram pelo nível de vida. Quando afinal, na vontade de Deus, Deus lhe pensou muito alto. Mas o problema é que ele ignora uma entidade de Deus. O pastor não sabe da vida dele, não sabe aonde vive, não tem nada, não explica nada, faz tudo à sua vontade e pensa que tudo bem, vai. Também nós não vamos mendigar nada para você. Nós vamos esperar até que você nos reconheça isso. Escuta, tudo aquilo que você não reconhece, você nunca vai viver o melhor que ele tem na tua vida. Há problemas que só não estão a ter solução porque falta um pastor. No ministério prático, eu já entendi isso. Todas as pessoas que te recebem na qualidade de servo, eles recebem a graça de Deus na vida dele. Por isso Jesus diz assim, aquele que receber um profeta na qualidade de profeta, vai fazer o quê? Vai ser galardão de quê? De profeta. Jesus era o Senhor, Jesus era Deus, mas na sua terra natal não curou ninguém. Nenhum demônio libertou. Sabe por quê? Porque não era reconhecido como servo. É perigoso. Você vai nos chamar de fraco, não é porque nós somos fracos. Você vai nos chamar de cansados,
Não é porque nós somos cansados. Tudo porque você nunca nos aceitou para te pastorear. E tem coisas, pode jejuar. Deus vai te dar na medida da tua fé. Mas tem coisas que, se mesmo que você não jejuar, o Senhor vai liberar para você. Sexta-feira eu fui numa vigília pregar. E quando acabou a vigília, apareceu um jovem que disse: pastor, me conhece? Eu disse: não conheço você. Disse: eu estive no acampamento do estudo bíblico ano antepassado. Oh, tá bom, Deus seja louvado. E ele fez questão de meter a camisa do acampamento. Esse acampamento, pastor? Eu disse: ah, sim, sim. O pastor pregou naquele acampamento, sim. Ok, muito bem, pastor. Eu sou uma das pessoas que fui te procurar depois do acampamento, para te apresentar um problema meu. E eu sou daqueles que há anos venho lutar para regularizar a minha situação do casamento. Mas houve batalhas de todas as maneiras. Até minha mulher não quer que eu caso. A mulher que tanto está trabalhando depois negou. Quer dizer, ou se não a família, ao invés de dinheiro, já tem um dinheiro na mão, de repente uma coisa, Deus desaparece. E nunca estava conseguindo. Então, pastor, eu quero que você ore para mim, para que eu consiga resolver o meu problema sentimental. Ele disse: pastor, não te lembro? Eu também não lembrei nada. Eu disse: nada, não vai dar conta. Sim, pastor, naquele dia você não orou para mim, mas o pastor só disse uma palavra. Diz assim: irmão, vai, se prepara, vais casar. Eu queria duvidar do pastor, mas depois lembrei: não, o pastor disse. Eu disse, e ele disse: pastor, tu disseste, vai, se prepara, porque neste ano vais casar. Veio ontem, na nossa mostrou: papá, consegui pela graça de Deus casar. Está aqui um anel. Já sou mesmo, voltei na igreja e casei. Mas pai, você não me orou, só falaste. Sabe por quê? Por causa desse versículo. O pastor vigia pela tua alma. Quando você não é pastoreado, você perde. O inimigo vai atacar você. Quem vai te defender? Meus irmãos, todos nós conhecemos. Na luta, existem lutas que você sozinho não pode aguentar, não é isso? Mas existe luta que tem que buscar ajuda de outro. Mas ainda também tem que escolher que tipo de ajuda. Porque a ajuda que só estava fazendo número, mas força também não tem. Então, é aí onde das hierarquias de Deus. O meu problema partilho com o meu irmão. O irmão vai me sustentar. Mas quando não está dando, o meu pastor precisa saber. Quando o pastor recebe, às vezes é só, não, vai embora em paz. Mas em paz como? O pastor não está entendendo. Não, o pastor já declarou, porque ele tem uma autoridade que Deus lhe concedeu. Agora, quando eu não tenho essa cobertura, eu estou vulnerável. Qualquer lobo pode entrar. Sabe quando você é pastoreado? O pastor vê um inimigo, um lobo a entrar. É como Davi. Davi matava leões, presa, urso. Por quê? Porque quando ele cuidava das ovelhas, havia ursos que vinham para quê? Para poder devorar as ovelhas. A Bíblia está a dizer, Davi ia até lá, dava corrida. O urso pegava a ovelha, fugia. Davi dava corrida no urso, até ele agarrar, abria-lhe a boca e tira a ovelha. O leão vem, rouba, toma a ovelha. Davi chegava, lutava com o leão e matava o leão. E quando Golias chegou, ele disse: ó Golias, quem é você? Se lá matei urso e leão,
você também vai cair. O pastor tem essa missão. Você está em batalha, o pastor está a orar. Está a dar corrida nos lobos que se levantaram na tua vida. E há lobo, quando sabe que o pastor levantou, ele vai deixar. Por isso há uma cobertura espiritual que temos aqui. Há problemas que poderiam acontecer nessa igreja, mas só não acontece porque tem pastores. E os pastores, quando oram, aquele problema acalma, desaparece. Mas há uns não vejam, por quê? Porque não são pastoreados. A vida torna vulnerável. E hoje temos muitos nessa vida. Temos muitos cristãos de hoje que não sabem ser pastoreados. Escuta. Por não saber ser pastoreado, estão vulneráveis, vivem perigos, passam por situações difíceis, não tem quem lhes aconselha, não tem quem possa lhes dar uma direção espiritual. Eles decidem por si. Meus irmãos, nesta vida, o engenheiro precisa do mecânico, o mecânico precisa do médico, médico precisa do professor, professor precisa do padeiro, padeiro precisa do motorista, motorista precisa do bombista, o bombista precisa daquela senhora que vende lá. Meus irmãos, o engenheiro também precisa do pastor, porque sabe, meus amados, assim como o outro é importante, o pastor também é importante na tua vida. Ele não precisa ser engenheiro, não precisa ser doutor, mas ele só precisa ser servo de Deus, pastor do rebanho do Senhor. Não precisa entender tudo. Há coisa que você não me fala, não embora entender. Me pegam no gabinete, pai, minha história é assim, me aconteceu isso, eu não estou embora entender nada, só estou à espera que quando acabar, vou fazer o meu trabalho de pastor. A autoridade que o Senhor nos conferiu é para velar sobre a vocês. Porque nós vamos prestar conta de vocês. Jesus prestou conta dos discípulos. E na oração sacerdotal, João 16 disse: Pai, aquele que você me enviou estão aqui, cuidei dele. Excepto o filho da perdição, que é Judas. Nós também, como vocês cantaram, também vamos ir na fila. Pastor lá, pastor para a fila. Sim, pastor do Zango, presta conta. Aquela ovelha se perdeu porque eu falei: pai, não era minha ovelha. Nunca me aceitou como ovelha. Não estão para te pedir dinheiro. É perigoso, meu irmão, você viver sem a cobertura do teu pastor. Por isso é que até a pregação dele você não obedece. Mas a pregação de lá fora obedece. Deus está a falar contigo aqui, você não está a obedecer, mas lá fora estás a obedecer. É erro. Quando nós estamos a pregar aqui, primeiro, amor, essa mensagem não é para aqueles que estão fora, essa mensagem é para aqueles que estão aqui. Lê Apocalipse, as 7 igrejas de quê? De Apocalipse. Cada igreja tinha uma mensagem. Por isso é que o texto está dizendo: obedecei. Estamos a sofrer. Estamos a sofrer financeiramente. Pobrezas nas nossas casas, nas nossas famílias. Por quê? Porque não somos pastoreados. Meus amados, na história da Bíblia, até reis que tiveram sucesso, tiveram de lado um servo de Deus. Faraó conseguiu ser potência. Egito conseguiu ser potência porque colocou quem? José ao lado. Um servo.
Babilônia, no reinado de Nabucodonosor, tornou o reinado forte, intocável, por colocaram o quê? Daniel. Rei assírio, Artaxerxes, colocaram quem? Neemias. Por isso Josafá, no seu tempo, quando queria ir, se juntou com o rei Acabe para ir batalhar, Josafá disse, não, nós não podemos ir assim. Aqui na tua cidade, em Samaria, não tem profeta. Mas o que o profeta tem a ver com luta? Não, antes de nós ir na luta, vamos ainda consultar o profeta. Acabe disse, eu não gosto daquele profeta que está aqui. Nunca falou a meu favor. O pastor nunca vai falar o que te agrada. O pastor fala aquilo que Deus disse para falar. E aquilo que Deus disse para falar, é aquilo que é bom, que é perfeito e que é agradável. Muitas vezes ele vai trazer ensinamentos, conselho contra a tua vontade. Mas se você lhe colocar na posição de um enviado de Deus, ele não vai ser instrumento de desgraça, mas ele vai ser um instrumento para te levar em um bom pastoreio, em um pastos verdejantes, em águas tranquilas. Quem é o teu pastor? Quem é o pastor da tua casa? Será que os teus filhos conhecem e já estão a crescer com a idade de que esse é o nosso pastor? Será que, assim como você tem padrinho, você tem mentor, será que as pessoas conhecem o teu pastor? Não, o assunto está complicado. Não, vamos ainda perguntar ao pastor. Nós também vai nos perguntar, não estamos para entender. Mas como Deus nos deu a missão de te pastorear, naquela era Deus nos dar uma palavra bem chave. Também só falamos, é? Afinal, aquela palavra era o segredo da tua vida. É como esse jovem. Eu não me lembro, também não me lembro o que eu falei. Mas ele me disse que eu só disse, prepara e vais cá. Ele veio me pedir oração. Assim lhe orei. Mas aquela palavra tem autoridade. Igreja, o texto, Jesus está dizendo, eu vi um grupo de multidão sofrendo. Mas sabe por quê? Porque não têm pastores. Porque não são pastoreados. Aleluia. A mensagem está a entrar ou está a passar, Felipe? Está a entrar ou está para? Igreja, quem sabe o que está aqui atrás? Atrás desse muro, você sabe o que está aqui atrás? Sabe o que está aqui atrás? Sabe? Assim como você não sabe o que está aqui atrás, mas tem alguém que sabe o que está lá atrás. A tua visão é limitada naquilo que te rodeia. Mas existe alguém que sabe o que está lá atrás. Existe alguém que sabe alguma coisa espiritual que você não sabe. Não, você está a ver que tudo está no teu controle. Mas há coisas que não está nada no teu controle. Sabe? Obrigado, Deus. Deus está me falando para dar exemplo. Eu estou aqui, quando comecei para adorar, o que eu vi vocês não viram. O que eu vi aqui, vocês não viram. O que eu ouvi, vocês não ouviram. Eu não pedi para levantar a mão. Eu ouvi Deus me orientando. Mas Deus não te orientou por quê? Há pessoas que entraram aqui
com situações complicadíssimas. E Deus me disse, não prega ainda. Eu quero trabalhar. Mas você viu o quê? Na hora de saudar. Que só viste pessoa. Mas essa pessoa tem luta dele, está andando com o demônio dele. Está andando com o problema dele, com doença dele. Você só vê, mas é preciso que tenha alguém para ver além do físico. Quando você não entende, você vai combater. Por isso o apóstolo Paulo disse, as coisas espirituais é loucura para quem é carnal. É o que Jesus disse, eu vi uma grande multidão em aflição, em angústia. Comecei a curar, a libertar. Porque eram ovelhas sem quê? Sem pastor. E termina a dizer assim, orai, porque a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Meus amados, tenha cuidado de não ser pastoreado. É perigoso. Não pensa que é normal, não é normal. Não pensa, não, vou crescer sozinho. Vou crescer sozinho, pelo menos eu vou na igreja, leio, medito. Mas você precisa de uma orientação de um pastor. Você precisa de uma direção do teu pastor. Você precisa se submeter ao teu pastor. O texto está, volta ao texto, por favor. Sabe por que ela está dizendo obedecer? Porque há muita ovelha rebelde. Há muita ovelha está na igreja rebelde. Pastor Panfilo faz um exercício. Na casa do Senhor todo mundo grita. A ovelha rebelde não quer levantar. E pensam que não, pastor, é chato demais. Às vezes não é chato. Deus está treinando a tua obediência. Para você só obedecer esse pastor. Você... Quem vai fazer glória é pastor lá, tá bom. E eu também faço propositado. Quando glória ninguém levantou, não faço também, levanta mais. Mas fico atento no dia do pastor Panfilo. Os rebeldes. Os rebeldes. Só para dizer glória, glória e depois vai sentar. Nada. Se esconde no meio de quê? Não está vendo que a Bíblia é verdadeira? Obedecer aos vossos. Mamãe, às vezes na casa todo mundo levanta. Está vendo aquele levantar só? Às vezes Deus quer agir grandemente só naquela que você vai levantar. Às vezes a visitação de Deus vai acontecer naquele momento que o pastor diz, faça. Lembra aquela história de Maria e Jesus na boda de Caná? Qual foi o conselho que Maria deu ao mestre Sala? Disse, está vendo aquele senhor? Quando chegar até vocês, se vos falar alguma coisa, fazem o quê? Agora escuta, ouviu, fez o quê? Acabou. Agora vê Jesus, confusionista, o bom pastor, a falar assim, vão buscar talhas d'água. O que água tem a ver com vinho? Se for eu e você, bem lógico, teimoso, nós dois somos bem teimosos. Vamos falar, não, o povo não quer água. O povo quer o quê? Sai daqui para a tua água. Só que afinal de contas, o segredo para grandes milagres não está na murmuração, está somente em você obedecer àquele que Deus enviou na tua vida, ao pastor que Deus enviou. Ele disse, traz água, mas dele eu tenho um problema, não é de água, eu tenho um problema de doença, meu problema é vinho. A água tem a ver com o quê? O segredo não é a água, o segredo é a obediência. Por isso Maria disse assim, se aquele vos dizer, obedeça ao vosso, o que ele vai te dizer? Porque quando ele dizer, a água vai se transformar em quê? Em vinho. A alma, o problema, a doença, a dor, a aflição que estava na tua vida vai desaparecer. Por quê? Porque você que é ovelha, obedeceu ao teu pastor.
Eu já vi membro a me falar assim, pastor, lá não é nada. Eu não sou mesmo nada. Não sou mesmo nada. Alguém está a entender isso, por favor? Diáconos, estão a entender? É obedecer ao teu pastor. Pastor, não estás nos colocar refém? Não, não estou te colocar refém. Nós não precisamos disso. Mas o que acontece é que a rebeldia na igreja, a rebeldia nos cristãos é demais. E por isso, a igreja que poderia vencer é a igreja que está a perder. Hoje a igreja está cafricada no governo. Porque as ovelhas não obedecem aos pastores. E os pastores estão aí pastoreando fora. Meus amados, eu disse o ano passado, nas minhas férias, com a minha esposa, nós fomos no hotel Intercontinental, quando veio o Biden. No almoço, onde nós estamos, no restaurante, onde nós estamos a almoçar, descemos para o pequeno almoço, para tomar um chá. O Senhor me fez olhar um grupo de pastores com golas. Esses pastores, o Senhor está a me prender a olhar, sou pastor. De repente, alguém perguntei, esses pastores estão a fazer aqui o quê? Eles disseram, não, é a delegação que o Biden está a vir com ele dos Estados Unidos. Essa é a delegação do Biden. Aqueles militares bem grandes estavam lá, também vieram com pastores, reverendos. O que o reverendo tem a ver com o problema de geopolítica? A delegação de reverendo estava lá. Para minha surpresa, depois de 2 semanas, o pastor, o que? Vuz, o que? Quando retiro o que? Daniel Vuz, publica nossos reverendos da Metodista, da Sião, que vieram acompanhar o John Biden. Ele mandou mensagem, cara, esses vieram fazer que não, eu não sou capelão. É só para acompanhar. Quer dizer, enquanto o Biden está trabalhando, tem um grupo que está a fazer o quê? Está a orar. Josué é um homem de força. Moisés é um homem de oração. Moisés, Josué, vai na luta. Eu vou ficar aqui. Teu negócio, o pastor não sabe. Está a pensar que vai te pedir dinheiro? Existem forças que o pastor pode te dizer, filho, eu não faça isso. Deus me mostrou, não sei se é Deus, mas não faça isso. Às vezes há negócios que você foi fazer com pessoa errada e estragaste toda a tua vida. A parceria que você, a aliança que foste fazer com pessoa errada, porque não tens um pastor. Toda ovelha precisa de quê? De pastor. Agora deixa eu ainda falar também. Hoje há uma brincadeira aí cristã aí. Você que não é ninguém, já é pai espiritual. De quem? Só aceitar, estás crescendo. Minha filha na fé. É só uma pregação bonita. É só uma interpretação. Você já é pai espiritual. Tá bom. Tá bom. Continua. Você sabe o que é ser pai? É ser protetor espiritual. Você sabe o que é ser pai? É você ter direção da vida dessa pessoa. Você sabe o que é ser pai? É Deus te cobrar sobre essa vida. Por isso eu não aceito. Já muito pastor, eu quero que você seja o meu pai espiritual fora. Eu sou pai dos ângulos, não sou de todos. Escuta. Não quero. Porque se eu sei, eu tenho que me dedicar. Deus tem que começar a me dar direção sobre a tua vida. Você diz, não, minha filha na fé.
Deus vai te cobrar, não vais entrar por causa daquela filha que se perdeu. Porque a Bíblia está a dizer, vocês vão prestar contas a Deus. É cunhungulo, é que? Cunhungulo. A Bíblia está a dizer, vocês vão prestar conta, aceita ser pai. Vais prestar contas a Deus. Essa ovelha se perdeu por quê? Não é o que a Bíblia está a dizer. É muita alegria, muita emoção espiritual. Muita na igreja. Muito, minha filha. Eu assusto, é? É o lado desse filho espiritual, tipo seria 50 mil filhos. Não quero. Quando você precisar de conselho, vem. Quando você precisar de vem. Mas se é pai espiritual, calma, não quero. Eu não quero naquele dia, quando tiver naquela filha, moço, Lando vem daqui. Essa aqui disse que você que era o pai, você que velava pela alma, nem jejua por ele. Depois você, teu pai, não me obedece. Filha teimosa. Pergunta a minha esposa. Tem um filho meu espiritual. Há 4 anos, né, amor? Vendo que eu andava a pé, me comprou um carro. Um Elantra. E veio me oferecer. Aqui. Mas esse meu filho espiritual não estava me obedecendo, estava namorando à toa. Está aí minha mulher. Antes de vocês me darem carro, eu disse, pega o teu carro, ferve, faz chá. Se você não mudar, não me oferece carro, leva. Vocês não sabem disso. Aí minha mulher sabe. Eu neguei carro. Eu disse, eu não vou receber esse carro. O mais importante para mim é a tua alma. Para de namorar, casa. Se você casar, o dia que você me apresentar a mulher, pode me oferecer carro. É um dos doadores, fui ouvir mais tarde, quando fizeram contribuição para me comprar carro, ela apareceu infiltrado, deu lá dinheiro. Uma das coisas que ele fala assim, eu admiro o pastor. Carro, Elantra, novo. Se fosse você. Yes! Meu milagre chegou. Eu disse, vou andar a pé? A pé. Tentou falar com a mapa já disse, olha, esse é o teu assunto com o teu pai. Por quê? A coisa é séria. A coisa é muito séria. Por isso é perigoso, amado, não ser pastoreado. Quando alguém não é pastoreado, lhe falta alguma coisa. E muito importante na sua vida. A ovelha deve obedecer e ser humilde ao seu pastor. Valoriza e cuida do seu pastor. O valorizar e o cuidar do seu pastor é fundamental para a tua vida. Também a ovelha deve orar pelo pastor e dar a unidade com o seu pastor. Um dos espíritos que existem na igreja é a igreja estar contra o pastor. Não é isso? Repreenda esse espírito. Porque se vocês estiverem contra o pastor, vocês vão perder muita coisa de Deus. E o diabo que faz na igreja, há muitas igrejas, nas nossas e outras, você vê membro a criar uma revolta contra o pastor. E ele fica feliz.
Nega isso. Se somos cristãos, suporta o teu pastor. Ajuda o teu pastor. Há coisas que ele está fazendo alguma coisa, sabe? Houve uma vez com os diáconos, me falaram assim: papá, o reverendo Lopes está cansado, não é pastor, né? E a igreja não lhe dá muita coisa, lhe dá os que eu disse: nunca mais fala que o reverendo Lopes não é pastor. O fato dele não estar aqui no púlpito para pregar, ele é pastor. Você sabe Sodom, você sabe a história do dilúvio? Deus não matou os filhos de Noé por quê? Por causa dos filhos? Por causa de Noé. Ló não foi morto por causa de Ló, por causa de Abraão. O pastor de Ló era Abraão. O pastor dos filhos de Noé era Noé. Lembra a história de Moisés? Quando Moisés casa com estrangeira, Moisés quer e Miriam, né? E os outros vão se rebelar. Deus disse que vou matar todos. Sabe qual foi a oração de Moisés? Senhor, se você lhes matar, me tira o meu nome no livro da vida. Deus disse: tá bom, não vou mais matar. Tem muita coisa que só funciona porque temos pastor. Amém? Temos pastor. O pastor também precisa ter pastor para lhe pastorear. Não dás dízimo. Cuidado. Amados, Deus te ama. Deus te ama. E esse é um cuidado que você deve ter. Não aceita viver sem ser pastoreado. Esse é o cuidado que eu e você devemos ter. Número 27, 16 a 17. Quero terminar aqui. Número 26, tá? 27, 16 a 17. Todo pastor, toda ovelha sem pastor, ela torna vulnerável, alvo de Satanás. Números 27, 16 a 17. Podemos ler? O Senhor Deus dos espíritos de toda a carne ponha um homem sobre toda o Senhor Deus dos espíritos, não é isso? Põe que um homem sobre esta. Deus vai levantar uma pessoa no meio de muitas pessoas para ser o pastor. Continua. 17, vamos. Que saia adiante. Dos. Que saia adiante deles. E que entre diante deles. E que os faça sair e que os faça entrar. Para que a congregação do Senhor não seja como ovelha que não tem quê? Deus, no meio dessa igreja, vai levantar o pastor com a missão de fazer quê? Vem, ele é a ovelha. A missão do pastor é de fazer entrar. Entra. Sai da maldição.
entra na bênção. Entendeu? Qual é a missão? É te tirar da desgraça. É te tirar das mãos dos lobos. É te tirar das mãos de Satanás. É te tirar da presa do inimigo. É te tirar de tudo aquilo que não é de Deus. Mas isso quem faz é Deus, que vai enviar um servo de Deus para a congregação. E a missão desse servo de Deus é para fazer introduzir a pessoa nos lugares grandes. Ela até não está lá, mas o servo vai te levar para ser grande pessoa. Ei, o pastor serve para te introduzir às grandezas. Quando você entende isso, você vai respeitar o teu pastor. Você vai obedecer ao teu pastor. Você vai valorizar o teu pastor. Você vai se submeter à liderança dele. Porque você sabe, não é ele, mas é Deus que lhe enviou. Deus lhe enviou para a minha casa. Deus lhe enviou para a minha vida. Deus lhe enviou para a minha família. Deus lhe enviou para o meu ministério. Deus lhe enviou para o meu trabalho. Então ele é o enviado de Deus. Ele é o pastor que Deus enviou para me introduzir e para me tirar, para me colocar em lugares grandes. Quem deseja sucesso, quem deseja grandeza, quem deseja vitória, quem deseja saúde, quem deseja paz, precisa estar ao lado de um pastor, precisa estar ao lado de um pastoreio, precisa ser pastoreado. Quem deseja conexão, quem deseja direção, quem deseja um caminho seguro, precisa se conectar com um pastor, porque o segredo da tua vida está naquele que Deus levantou na tua vida. Deus não levanta muitos, Deus só levanta um para muitos, e esse um fala da parte do Senhor para mudar o destino da tua vida. Por isso, tenha cuidado de você andar sozinho, tenha cuidado de não ser pastoreado. Coloca pastor na tua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, Zango Chique. Que Deus te abençoe, Zango Chique. Não anda mais sem pastor. Coloca teu pastor da tua família. Coloca teu pastor do teu ministério. Coloca teu pastor da tua casa. Coloca, por favor. Deus sabe por que enviou um pastor na tua vida. Não anda sem pastor. Não anda sem pastor. Não anda. Suporta ele. Suporta ele. Fecha todos os olhos. Você vai orar. Espírito Santo, me ajuda a aceitar o meu pastor. Me ajuda a aceitar ele. Me ajuda a lhe receber no meu coração como enviado teu. Como diz em número, como diz a tua palavra aqui em número. O Senhor levanta um homem de Deus para a sua congregação.